se eu te dissesse que a coisa mais sábia que você pode fazer nesta vida é morrer? Não um dia, agora, hoje. O mundo chama isso de loucura. A Bíblia chama de lucro. Você precisa ouvir o que vem a seguir. Há uma verdade que o mundo nunca vai entender. Há uma realidade tão profunda, tão avessa à lógica humana, que quando você a pronuncia em voz alta, as pessoas olham para você como se você tivesse perdido o juízo. E sabe qual é essa verdade? Que morrer pode ser o maior ganho da sua vida. Que a morte, para aquele que pertence a Cristo, não é o fim de tudo. É o começo do que nunca terá fim. Charles Spurgeon, aquele homem que pregou a tantas almas com o fogo do Espírito Santo ardendo em seu peito, disse uma vez que a morte para o crente não é uma tragédia, mas uma travessia. Não é uma parede que derruba, é uma porta que abre. E quando essa porta se abre para quem morreu em Cristo, o que está do outro lado é mais real do que qualquer coisa que os olhos desta vida já enxergaram. Mas eu preciso ser honesto com você hoje, porque existe uma loucura nessa mensagem. Existe algo que vai de encontro a tudo que a nossa natureza carnal deseja. A carne grita por sobrevivência. A carne se agarra ao visível, ao tangível, ao que pode ser controlado. E então chega o Evangelho e diz: morra, entregue, solte. E não apenas isso, diz que nessa morte há vida. Diz que nessa entrega há libertação. Diz que nesse soltar há a maior conquista que um ser humano pode experimentar. O apóstolo Paulo, aquele que foi arrebatado até ao terceiro céu, aquele que carregou no corpo as marcas de Cristo, escreveu palavras que parecem loucura para o mundo, mas que são sabedoria pura para quem tem ouvidos espirituais. Ele disse, em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Ele usou uma palavra de comércio para falar de morte, como se a morte fosse um negócio vantajoso, como se quem morre em Cristo saísse ganhando. E o mundo ri. O mundo diz que isso é loucura, que isso é alienação, que um homem sensato não pensa assim. Mas Spurgeon responderia a esse mundo com a mesma firmeza com que pregou por décadas no Metropolitan Tabernacle. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Isso não é minha opinião, é o que está escrito em 1 Coríntios 1:25. Então, hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero que você me acompanhe nessa meditação. Não estou aqui para dar respostas fáceis. Não estou aqui para pregar um evangelho cor-de-rosa que não custa nada. Estou aqui para falar sobre algo que vai custar tudo e, ao mesmo tempo, vai te dar muito mais do que você jamais imaginou ser possível receber. Morrer em Cristo é insano para o mundo, mas para quem entende o que está em jogo, é a decisão mais sábia que qualquer alma pode tomar nesta existência passageira. Deixa eu te perguntar uma coisa direta. Você já parou para pensar no que significa de verdade morrer em Cristo? Não apenas como uma doutrina, não apenas como um conceito teológico que você repete no culto, mas como uma realidade que transforma cada manhã que você acorda, cada decisão que você toma, cada dor que você carrega. Porque tem muita gente que diz acreditar na ressurreição, mas vive com tanto medo da morte que a ansiedade engole cada dia. Tem muita gente que assina a confissão de fé, mas quando a vida aperta, age como quem não tem esperança nenhuma além desta terra. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa realmente compreendeu o que é morrer em Cristo? Será que essa verdade desceu da cabeça para o coração? Spurgeon dizia que há uma diferença enorme entre conhecer sobre Cristo e conhecer a Cristo. E essa diferença se revela especialmente nos momentos em que a morte, seja ela literal ou simbólica, bate à sua porta. Quando você perde algo que amava, quando um sonho é sepultado, quando uma fase da vida chega ao fim e você precisa deixar ir. É nesses momentos que você descobre se a sua fé é viva ou apenas decorativa. A palavra de Deus em Romanos 6:8 declara: ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Há uma lógica divina aqui que precisa ser absorvida devagar. A vida com Cristo começa pela morte com Cristo. Não há atalho, não há outra entrada. A porta se chama cruz,
e ela exige que você largue o que você era antes de passar por ela. E aqui está o paradoxo glorioso. Quanto mais você morre para si mesmo, mais você vive para Deus. Quanto mais você renuncia ao seu próprio controle, mais você experimenta a liberdade que só o Espírito Santo pode dar. Quanto mais você se esvazia das suas próprias ambições, mais você é preenchido com o propósito eterno para o qual você foi criado. Isso é a insana loucura de morrer em Cristo. Insana para o mundo, insana para a razão humana, mas absolutamente gloriosa para quem já provou do quanto é bom pertencer a Ele. Se você chegou até aqui e esse conteúdo já está tocando o seu coração, eu te convido a se inscrever neste canal. Aqui, toda semana, a palavra de Deus é aberta com profundidade, com cuidado, com o desejo sincero de edificar a sua vida espiritual. Clique no botão de inscrição e ative o sino para não perder nenhuma mensagem. E se a sua alma está com sede de ir ainda mais fundo nessa intimidade com Deus, eu quero te apresentar o nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Não é um livro comum. É um guia que vai te acompanhar dia a dia, passo a passo, de volta ao coração do Pai. Vale cada momento dedicado a Ele. Existe uma cena que eu quero que você visualize agora. Um grão de trigo, pequeno, seco, aparentemente sem vida. Você o segura na palma da mão e ele não parece ter valor nenhum. Não tem cor vibrante, não tem perfume, não tem forma impressionante. É apenas um grão. Mas esse grão carrega dentro de si algo que os olhos não conseguem enxergar. Carrega o potencial de uma colheita inteira. Agora imagine que esse grão decide não cair no chão. Decide se preservar. Decide se proteger do solo escuro, da umidade, da pressão que vem com o processo de ser plantado. E então, esse grão permanece exatamente o que é. Apenas um grão. Seco, sozinho, sem fruto, sem propósito cumprido. O próprio Jesus usou essa imagem. Em João 12:24 ele disse: em verdade vos digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus não estava falando apenas da sua própria morte. Estava traçando o princípio que governa toda a vida espiritual genuína. Toda vida que deseja dar fruto precisa primeiro aprender a morrer. E aqui está algo que precisa ser dito com toda a clareza. A morte que Cristo chama não é uma morte de desespero, não é uma rendição derrotada, é uma morte de confiança. É o ato de cair no solo das mãos de Deus e dizer: eu confio que o que vai nascer daqui é muito maior do que o que eu conseguiria produzir sozinho, guardando a minha vida para mim mesmo. Há pessoas que carregam o peso de uma vida inteira tentando se preservar. Preservar a imagem, preservar o controle, preservar os planos que elas mesmas desenharam para o futuro. E quanto mais se preservam, mais vazias ficam. Porque a vida que se recusa a morrer não encontra a ressurreição. E a alma que se agarra demais a si mesma perde exatamente o que mais temia perder. Lucas 9:24 é uma faca que corta fundo. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Não há como suavizar essas palavras. Não há como encaixá-las em uma teologia confortável que não exige nada. Jesus estava sendo absolutamente radical. Estava dizendo que a lógica do reino é oposta à lógica do mundo. O mundo diz: segure-se, proteja-se, coloque-se em primeiro lugar, construa muros ao redor do seu coração para que ninguém e nada possa te machucar. E o resultado dessa filosofia? Gerações inteiras de pessoas que chegam ao fim da vida com o coração cheio de arrependimento e a alma vazia de eternidade. Cristo diz o oposto. Cristo diz: solte, confie, morra para você mesmo. E ao fazer isso, você descobrirá uma vida que o mundo nunca poderá te dar e nunca poderá te tirar. Mas eu quero ser realista com você, porque você merece honestidade. Esse processo dói. Morrer dói. Não há como embrulhar isso em palavras bonitas e fingir que é fácil. Quando Deus começa a trabalhar em uma área da sua vida, quando Ele começa a remover o que você construiu com as suas próprias mãos,
Quando ele começa a desmontar os planos que você tinha certeza que eram perfeitos, dói. Dói como grão que é pressionado pelo solo. Dói como quem está sendo esvaziado. E é exatamente nesse momento que a fé é testada de verdade. É ali, no escuro do processo, que você precisa decidir se vai acreditar que Deus sabe o que está fazendo. Se vai confiar que o solo das mãos dele é fértil o suficiente para produzir algo que os seus olhos ainda não conseguem ver. O Salmo 126, 5 diz: "Os que semeiam em lágrimas com canto de alegria colherão." Há uma promessa enterrada dentro da dor. Há uma colheita do outro lado das lágrimas, mas ela só vem para quem não foge do processo. Só vem para quem aceita ser plantado, mesmo sem entender completamente o que vai nascer. Pense nas grandes histórias da Bíblia. José precisou morrer para os seus sonhos antes de ver os sonhos de Deus se cumprirem. Abraão precisou morrer para o seu entendimento humano antes de caminhar pela fé em uma terra desconhecida. Jó precisou morrer para a sua própria compreensão de justiça antes de encontrar Deus de uma forma que nenhum livro poderia descrever. Cada um deles passou pelo solo. Cada um deles conheceu a escuridão do processo e cada um deles emergiu com uma vida que nunca teria sido possível se tivessem escolhido a preservação em vez da entrega. Isso não é coincidência. É o padrão de Deus. É o caminho que ele escolheu. Não porque é cruel, mas porque é o único caminho que produz fruto verdadeiro. Fruto que permanece, fruto que tem o sabor da eternidade. João 15,16 confirma: "Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça." O fruto que permanece não nasce de uma vida que se recusou a morrer. Nasce exatamente do processo que a carne mais teme e que a fé mais abraça. Então eu te pergunto com toda a seriedade: em que área da sua vida você ainda está segurando o grão com medo de soltá-lo? Em que lugar você está escolhendo a preservação quando Deus está chamando para a entrega? Em que ponto você está tentando salvar aquilo que Cristo já pediu que você colocasse nas mãos dele? Porque enquanto você segurar, o grão permanece só. Mas quando você soltar, uma colheita que você nem imagina ainda está esperando para nascer. Há uma confusão muito comum entre os cristãos de hoje. Uma confusão que, se não for corrigida, pode roubar anos da sua caminhada espiritual e te deixar girando em círculos sem jamais avançar de verdade. Essa confusão é a seguinte: muita gente acredita que morrer em Cristo é um evento único, que acontece uma só vez, lá no dia em que você se converteu, no dia em que você fez a sua confissão de fé, no dia em que você foi batizado nas águas, e depois disso, a vida segue normalmente. Os planos voltam, o controle volta, o ego volta, e a pessoa vive como se já tivesse cumprido o requisito da morte e agora pudesse viver do jeito que quiser, com Cristo como um acessório espiritual na prateleira da vida. Mas a palavra de Deus não permite essa interpretação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15:31, diz algo que deveria nos sacudir. "Afirmo isso, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu morro cada dia." Cada dia. Não uma vez. Não uma vez por ano. Não apenas no momento da conversão. Cada dia. Essa é uma das declarações mais desafiadoras de toda a Bíblia, porque ela revela que morrer em Cristo não é um sacramento que você recebe uma vez e guarda na memória. É uma postura diária. É uma decisão que você renova toda manhã, quando abre os olhos, e escolhe mais uma vez colocar a vontade de Deus acima da sua própria. Paulo sabia muito bem o que estava dizendo. Ele enfrentou naufrágios, apedrejamentos, prisões, rejeição, traição. A morte para ele não era uma metáfora distante. Era uma realidade que ele encontrava quase literalmente a cada nova jornada. E ainda assim, ele dizia: "Eu morro cada dia, não como quem se lamenta, mas como quem encontrou nessa morte diária a fonte da sua força, da sua alegria e da sua inabalável certeza." E Jesus, antes de Paulo, já havia dito em Lucas 9:23, "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Cada dia. Jesus usou essas palavras intencionalmente,
porque ele sabia que a natureza humana acorda todo dia com os mesmos desejos, os mesmos medos, as mesmas tendências de colocar a si mesma no trono. E todo dia é necessário um ato de rendição consciente. Tomar a cruz cada dia não é uma poesia bonita para decorar num quadrinho de parede. É a prática mais concreta e mais exigente da vida cristã. É acordar de manhã e, antes mesmo que o dia comece a mostrar a sua face, dizer a Deus: hoje, de novo, eu escolho o teu caminho e não o meu. Hoje, de novo, eu morro para os meus planos e abro as mãos para os teus. Pense em como isso se aplica nas situações mais cotidianas. Quando alguém te faz uma injustiça e a carne grita por vingança, morrer em Cristo é escolher o perdão. Quando uma oportunidade aparece e ela exige que você comprometa a sua integridade, morrer em Cristo é escolher a honra diante de Deus em vez do ganho imediato. Quando o orgulho quer que você defenda o seu nome a qualquer custo, morrer em Cristo é ter a serenidade de confiar que Deus cuida da sua reputação melhor do que você jamais conseguiria. Gálatas 2:20 é um versículo que deveria estar gravado na consciência de todo crente. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado, tempo passado, algo que foi consumado. Mas ao mesmo tempo, Cristo vive em mim, tempo presente. Uma realidade que se renova a cada momento. Há uma tensão gloriosa nesse versículo. A crucificação já aconteceu, mas os seus efeitos precisam ser vividos ativamente, dia após dia, escolha após escolha, rendição após rendição. Não é uma conquista que você coloca no currículo espiritual e nunca mais precisa revisitar. É a respiração da alma regenerada. E aqui está algo que talvez você nunca tenha percebido. Cada vez que você escolhe morrer para si mesmo em uma situação concreta, você está se tornando mais livre, não menos. Parece contraditório, mas é absolutamente verdadeiro. Porque quando você para de carregar o peso de ser o senhor da sua própria vida, quando você para de tentar controlar o que está fora do seu controle, quando você larga a obsessão de proteger cada aspecto da sua existência, você encontra um descanso que o mundo não tem palavras para descrever. Mateus 11:28-30 ecoam com uma ternura que só quem já conheceu o peso da autossuficiência consegue sentir completamente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso que Jesus oferece não é para quem ainda está carregando o peso de si mesmo, é para quem aprendeu a largar. Então essa morte diária, que parece um fardo pesado demais, é na verdade o caminho para o fardo mais leve que existe. É a troca mais vantajosa que uma alma pode fazer. E ela se renova todo dia. Todo dia você tem a oportunidade de fazer essa troca novamente, de deixar o peso do seu ego no altar e sair de lá mais leve, mais livre, mais cheio de Deus. Que tipo de cristão você quer ser? Aquele que morreu uma vez no papel e desde então voltou a viver para si mesmo? Ou aquele que, como Paulo, acorda cada manhã disposto a morrer de novo, e por isso mesmo acorda cada manhã mais vivo do que no dia anterior? Eu quero te levar agora a uma cena que aconteceu em um dos momentos mais tensos e mais gloriosos de toda a história da humanidade. É noite, um jardim, o cheiro da terra úmida, as oliveiras antigas em volta, e um homem ajoelhado com o rosto inclinado até o chão. Esse homem é Jesus, e o que ele está dizendo naquele momento deveria parar o coração de qualquer pessoa que realmente ouve. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Pense no peso dessas palavras. O Filho de Deus, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas, aquele que existia antes que o tempo começasse, esse mesmo Filho está ali, suando gotas de sangue,
pedindo que o cálice passe. Há ali uma humanidade real, uma angústia real, um peso real. Jesus não fingiu que era fácil. Ele não sorriu para a cruz como se fosse um passeio. Mas então vem a segunda parte da oração. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E é nessa segunda parte que está o coração de tudo. É nessa rendição voluntária, nessa morte da própria vontade diante da vontade do Pai, que a redenção de toda a humanidade encontra o seu ponto de partida. Jesus nos deixou o modelo supremo do que significa morrer em Cristo. Não é uma morte sem sentimento. Não é uma morte que ignora a dor. É uma morte que olha diretamente para a dor, que a reconhece, que não a minimiza e ainda assim escolhe a vontade do Pai acima de tudo. É uma rendição consciente, deliberada, nascida de uma confiança absoluta no coração de Deus. E aqui está o que eu preciso que você entenda com toda a clareza. Quando você é chamado a morrer para a sua própria vontade, você está sendo chamado a fazer exatamente o que Jesus fez. Em escala menor, evidentemente, mas no mesmo espírito, com a mesma confiança, com a mesma certeza de que o Pai sabe o que está fazendo, mesmo quando o cálice parece amargo demais para ser suportado. Romanos 8,17 diz: "E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados." Há uma condição ali que o evangelho superficial prefere ignorar: se é que com Ele padecemos. A glória vem junto com o padecer. A ressurreição vem junto com a crucificação. Não há como separar as duas coisas sem desfigurar o evangelho. Mas eu quero que você veja algo além da dor. Quero que você veja o que está do outro lado do Getsemane. Porque depois daquela noite de agonia, depois daquela morte de vontade no jardim, depois da cruz e do sepulcro, veio a manhã do terceiro dia. Veio a ressurreição. Veio a vitória que nenhuma força do inferno conseguiu conter. E veio a ascensão e o trono e o nome acima de todo nome. Filipenses 2:8-9 registra com uma precisão que arrepia. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. A exaltação veio depois da humilhação. A vitória veio depois da rendição. A vida abundante veio depois da morte voluntária. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. E ele não vale apenas para Cristo. Ele vale para cada filho e cada filha que decide seguir esse caminho. Cada vez que você morre para a sua própria vontade, cada vez que você escolhe a obediência, quando a desobediência seria mais fácil. Cada vez que você se humilha quando o orgulho gritaria mais alto, Deus registra, Deus vê e Deus age. Tiago 4,10 é uma promessa que não falha. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Não é talvez. Não é se as condições forem favoráveis. É uma certeza divina. A humilhação voluntária diante de Deus, que é outra face da morte em Cristo, sempre é seguida pela exaltação que vem da mão de Deus. Agora eu preciso falar de algo que muitas pessoas evitam. Existe uma diferença enorme entre a morte que Cristo chama e o sofrimento que o inimigo impõe. Não todo sofrimento é chamado de Deus. Não toda dor é vontade divina. Há feridas que vêm do pecado, da negligência, das escolhas erradas. E essas não são cruzes a serem carregadas, são consequências a serem tratadas com arrependimento e sabedoria. A morte em Cristo é sempre voluntária, é sempre uma escolha, é sempre um ato de amor e confiança, não de resignação passiva diante de tudo que acontece. Jesus não ficou parado diante de toda injustiça e disse que era a vontade do Pai. Ele confrontou o pecado, curou os enfermos, expulsou demônios, desafiou os religiosos hipócritas. Mas quando chegou a hora de ir à cruz, quando chegou o momento que o Pai havia determinado desde antes da fundação do mundo, ali ele escolheu morrer, conscientemente, livremente, com amor. E é nesse espírito que você é chamado a morrer, não com passividade, não com resignação derrotista, mas com a força de quem sabe em quem confiou, como diz 2 Timóteo 1:12. Com a coragem de quem sabe que o Deus que pede a morte
É o mesmo Deus que tem o poder de ressuscitar. Hebreus 12:2 nos diz que Jesus, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele enxergou além da cruz. Ele viu a alegria do outro lado. E foi essa visão que sustentou cada passo até o Calvário. Você também precisa aprender a enxergar além da cruz que está diante de você agora, além da renúncia que Deus está pedindo, além da morte que parece assustadora demais, porque do outro lado há uma vida, uma liberdade, uma plenitude que vai muito além de tudo que você sacrificou para chegar lá. A questão não é se vai doer. Vai doer. A questão é se você acredita que o que Deus tem para você do outro lado vale cada gota dessa dor. E eu te digo, com toda a convicção que a palavra de Deus me dá, vale. Vale infinitamente mais. Chegamos agora ao que talvez seja a face mais temida e ao mesmo tempo mais gloriosa de tudo o que estamos meditando hoje. Falamos da morte simbólica, da morte diária, da morte da vontade própria diante de Deus. Mas há um momento em que essa meditação deixa de ser apenas espiritual e se torna absolutamente literal. Há um momento em que cada ser humano que já viveu precisará cruzar a fronteira entre esta vida e a eternidade. E é exatamente aí que a frase de Paulo em Filipenses 1:21 atinge o seu significado mais pleno e mais impressionante. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não estava sendo poético, não estava tentando soar corajoso. Ele estava descrevendo uma realidade que havia se tornado tão concreta para ele quanto o chão sob os seus pés. A morte física, para quem viveu em Cristo, não é uma perda. É o maior ganho possível. Pense nisso por um momento. Nós vivemos em uma cultura que faz de tudo para não falar sobre a morte. Os hospitais a escondem. As redes sociais a ignoram. A indústria da beleza vende a ilusão de que o envelhecimento pode ser revertido e que a mortalidade é apenas um problema ainda não resolvido pela ciência. Há um medo coletivo, profundo e quase universal diante da morte. Mas o cristão que verdadeiramente morreu em Cristo durante a sua vida chega à morte física com algo que o mundo não consegue compreender. Chega com paz, não com indiferença, não com ausência de emoção, mas com uma paz que ultrapassa todo o entendimento, como diz Filipenses 4:7. Uma paz que vem de saber que o que vem a seguir é infinitamente melhor do que o que está sendo deixado para trás. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo de Filipenses, vai ainda mais fundo. No versículo 23, ele diz que tem o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Muito melhor. Não apenas melhor, muito melhor. Paulo havia chegado a um ponto em que a perspectiva de estar com Cristo era tão real e tão desejável que a morte havia perdido o seu poder de aterrorizar. Havia se tornado uma porta, não uma parede. Isso não significa que o cristão não sente a dor da separação. Não significa que não há lágrimas diante de um caixão. A Bíblia não pede que você seja insensível à perda. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, em João 11:35, o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais profundos. Ele chorou, mesmo sabendo que estava prestes a ressuscitar o amigo, porque a dor da separação é real, a saudade é real, o luto é legítimo. Mas há uma diferença fundamental entre chorar com esperança e chorar sem ela. Paulo deixa isso claríssimo em 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. O cristão pode chorar, mas chora diferente. Chora com a certeza de que a separação é temporária. Chora sabendo que o que parece um adeus é apenas um até logo na linguagem da eternidade. E aqui está algo que eu quero que entre fundo no seu coração hoje. A maneira como você morre revela o que você realmente acreditou durante a vida. Não o que você disse acreditar. Não o que você escreveu na ficha da igreja. Mas o que realmente habitava no centro do seu ser. Porque é na hora da morte
que a fé deixa de ser teoria e se torna a única coisa que sobra. Há relatos de cristãos ao longo da história que partiram desta vida com uma serenidade que deixou os que ficaram completamente impressionados. Não porque eram super-humanos, não porque não sentiam medo, mas porque haviam passado anos praticando a morte em Cristo, morrendo para si mesmos no cotidiano, entregando o controle dia após dia, construindo uma confiança em Deus que não dependia das circunstâncias. E quando a morte literal chegou, ela encontrou uma alma que já sabia o caminho. Apocalipse 14:13 guarda uma das declarações mais belas de toda a Escritura. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor desde agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurados, abençoados. Aqueles que morrem no Senhor não partem de mãos vazias. As suas obras os acompanham, a sua fidelidade os acompanha, a sua história com Deus os acompanha. E do outro lado os espera não o nada, mas a presença plena de aquele que os amou antes mesmo que eles existissem. 2 Coríntios 5:1 nos dá uma imagem extraordinária. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus. Este corpo é um tabernáculo, uma tenda, uma habitação temporária. E quando essa tenda for desmontada, o que aguarda não é o vazio, é uma casa eterna, construída por Deus, nos céus. Essa perspectiva muda tudo. Muda como você vive, muda como você sofre, muda como você enfrenta a doença, a velhice, a perda. Quando você sabe que esta vida é a tenda e que a casa permanente está à sua frente, você para de gastar todas as suas energias tentando tornar a tenda mais confortável e começa a viver com os olhos fixos naquilo que é eterno. Isso não é escapismo, não é desinteresse pelo mundo, é sabedoria. É a mesma sabedoria que fez Paulo cantar na prisão, que fez Estevão orar pelos seus algozes enquanto era apedrejado, que fez mártires ao longo de toda a história da igreja partirem com o nome de Jesus nos lábios e a paz de Deus no rosto. A morte em Cristo, quando completamente abraçada, tanto a morte diária quanto a morte literal, produz uma vida que não pode ser explicada apenas por fatores humanos. Produz uma paz que não faz sentido, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma liberdade que nenhuma perseguição pode destruir, porque quem já morreu, o que mais o mundo pode fazer? Romanos 8:38-39 sela essa verdade com uma força que deveria nos fazer levantar e adorar, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte. Ela está na lista. Ela foi incluída propositalmente. Porque Deus quer que você saiba que nem mesmo a morte tem poder para cortar o que Ele teceu entre a sua alma e a sua. Essa é a insana loucura de morrer em Cristo. Insana porque desafia toda a lógica humana. Gloriosa porque revela uma dimensão da realidade que a eternidade inteira não será suficiente para explorar completamente. Chegamos ao fim desta mensagem, mas espero que algo dentro de você tenha apenas começado. Morrer em Cristo não é o fim da história, é onde a história mais bonita começa. É a porta para uma vida que o mundo nunca poderá oferecer e nunca poderá destruir. Que você carregue essa verdade não apenas na memória, mas no centro de cada decisão, de cada rendição, de cada manhã em que você acorda e escolhe, mais uma vez, viver para Ele. Se este conteúdo tocou o seu coração, se inscreva neste canal e ative o sino. Toda semana há uma nova mensagem esperando por você. Curta este vídeo, deixe um comentário com o que Deus falou à sua alma hoje e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se a sua alma está com sede de aprofundar essa intimidade com Deus, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está te esperando no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela agora. Deus te abençoe grandemente.